Feridas emocionais precoces. Seja bem-vindo aí ao nosso encontro terapêutico. Prazer, sou Ricardo Oliveira, psicanalista clínico. Bom, na clínica psicanalítica, nós aprendemos que o sofrimento psíquico raramente nasce no presente. Muitas das dores que se manifestam na vida adulta, como ansiedade, dependência afetiva, dificuldade de se vincular, culpa excessiva, medo do abandono, ela tem raízes em experiências muito precoces na infância, o qual chamamos essas marcas de feridas emocionais precoces. Vivência que ocorreram quando o sujeito não possuía recurso simbólico para compreender, elaborar ou nomeá-las. E o que são feridas emocionais precoces? São experiências de faltas, excessos, rupturas ou invasão emocional vivida nos primeiros vínculos, especialmente as figuras parentais, que deixam inscrições profundas no psiquismo. Na infância, a criança depende radicalmente do outro para sobreviver, se sentir segura, construir a sua identidade, aprender a regular as suas emoções. Quando esse outro falha de forma significativa, mesmo sem intenção alguma, algo se marca. Nem sempre é o trauma explícito que fere, muitas das vezes é aquilo que faltou, é aquilo que deixou de existir. E a lógica psicanalítica da ferida é a seguinte: lá na psicanálise, nós não falamos apenas dos afetos objetivos, mas de como a criança viveu subjetivamente determinada aquela experiência. Uma mesma situação, ela pode ser estruturante para uma criança e devastadora para outra. Ferida surge quando a criança se sente sozinha com a sua angústia, não se encontra um adulto que traduza, acolha ou dê sentido àquilo que ela está sentindo. Então ela precisa se adaptar cedo demais, abrindo mão das partes de si mesmo. Principais tipos de feridas emocionais precoces: a ferida do abandono. Não se fere apenas a ausência física, mas também a ausência emocional. Pais emocionalmente indisponíveis, mudanças abruptas, separações mal simbolizadas. Na vida adulta, gera o medo intenso de perder o outro, relações de dependência, ansiedade nos vínculos. Segundo, feridas das rejeições. Quando a criança sente que precisa ser diferente para ser aceita, isso gera nela críticas constantes, comparações com irmãos, rejeições explícitas ou sutil. E lá na vida adulta, dá a essa criança aquilo que nós conhecemos como baixa autoestima, autossabotagem e a sensação de não ser pertencimento, de não ter o pertencimento. Feridas da invasão ocorre quando não há respeito ao espaço psíquico da criança, trazendo aí o controle excessivo, a falta de privacidade emocional, pais que vivem através dos filhos. Na vida adulta, traz a essa criança dificuldade do falar não, confusão entre o desejo próprio e o desejo do outro, a culpa-se ao diferenciar. A ferida da desqualificação emocional, quando o sentimento não minimizado ou é invalidado. Isso é bobagem, engole o choro, não foi nada. Na vida adulta, gera a essa criança a dificuldade de reconhecer as emoções, a sensação de exagero ou inadequação e a desconexão com o próprio sentir. Repetição, que é o retorno das feridas. Na clínica psicanalítica, nós então observamos que aquilo não é simbolizado e retorna como repetição. Repetimos vínculos semelhantes, escolhemos parceiros que reativam essas feridas, recriamos situações conhecidas mesmo que sejam doloridas. Freud chamou isso de compulsão da repetição. O inconsciente tenta incessantemente dar um destino diferente ao que ficou sem uma elaboração. A criança ferida no adulto. O adulto não carrega a infância
como lembrança, apenas como uma estrutura psíquica. A criança que precisou agradar para não perder o amor de ninguém, silenciar para não incomodar, amadurecer cedo demais, continua atuando no adulto que não se permite falhar, que sente culpa ao descansar, ou que confunde amor com sacrifício. E o papel da análise, a psicanálise não busca apagar o passado, mas ela dá a palavra ao que foi vivido sem linguagem. No site analítico, no encontro analítico, a ferida pode ser nomeada, o afeto pode ser simbolizado e o sujeito deixa de repetir o passado. Aonde antes havia apenas dor, pode surgir a partir dali o sentido. Aonde havia repetição, pode surgir a elaboração. Feridas emocionais precoces não definem quem somos, mas influenciam profundamente como nos relacionamos, desejamos e sofremos. Reconhecê-las não é culpar os pais, é assumir a sua própria história para não permanecer mais prisioneiro dessa situação. E a análise oferece para você um espaço onde a criança ferida pode finalmente ser escutada, não para permanecer na dor, mas para seguir adiante com mais liberdade psíquica. Que Deus abençoe e até o próximo encontro terapêutico.